Um abraço, meus amigos. Olha, hoje vamos fazer um balanço do que foi o Campeonato Mineiro da Terceira Divisão. Terceira Divisão para uns, segunda divisão para outros, em síntese. O campeonato que trouxe o Uberaba para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ou seja, a divisão próxima da primeira, que é a divisão de elite. A verdade é que as expectativas da torcida uberabense aconteceram, se realizaram parcialmente, porque todos queríamos que o Uberaba e Nacional subissem juntos para a divisão seguinte do nosso futebol. Infelizmente, só o Uberaba conseguiu. O Nacional lutou, fez uma bela campanha, mas acabou ficando fora. Hoje, nós estamos aqui ao lado do companheiro Antônio Guilherme Cunha, para a gente fazer um balanço do que foi a campanha do Uberaba campeão, o que foi a campanha do Nacional, time bom, mas que não chegou, em síntese, e vamos também tentar projetar alguma coisa para o ano que vem, já que o campeonato começa logo no início do ano, no mês de fevereiro. Antônio Guilherme Cunha, o Uberaba chegou lá, o Nacional quase. Olá, Moura, olá, amigos. Olha, realmente o Uberaba chegou e o Nacional não chegou. E aquilo que você falou, ficamos frustrados porque eu esperava uma final com os dois times disputando o título. Disputando a vaga. Exatamente, os dois times já classificados e os dois times buscando o título. Mas a verdade é que isso não aconteceu, o Uberaba soube aproveitar melhor, principalmente os jogos fora de Uberaba, os jogos fora de casa, e o Nacional andou tropeçando fora de casa em jogos que não poderia tropeçar. Dentro de casa, os dois fizeram o que teriam que fazer. Tirando os jogos entre si, venceram todos os adversários dentro de Uberaba. E fora de Uberaba, acabaram empatando, acabaram perdendo. E o Uberaba também teve um tropeço fora de casa que quase lhe custa a classificação e o título, que foi contra o Novo Ipatinga. Mas, no geral, o Uberaba saiu bem, Nacional ficou em terceiro lugar. Dois grandes times que, infelizmente, não chegaram junto à final. Para explicar um fato muito comentado pelos torcedores ainda hoje, que aconteceu nesse campeonato da terceira divisão, vamos voltar lá em 1978, na Copa do Mundo da Argentina, quando a Argentina foi campeã e o Brasil voltou invicto e o Cláudio Coutinho, técnico da seleção brasileira, se autoproclamou campeão moral daquela Copa do Mundo. 1972, na Espanha, o fabuloso time de Tele Santana, que tinha Sócrates, que tinha Zico, que tinha Toninho Cerezo, que tinha Falcão, uma das maiores seleções brasileiras de todos os tempos, foi eliminada precocemente pela seleção da Itália e ficou muito longe do título. Hoje é quase que uma unanimidade as pessoas dizerem que o time do Nacional foi um time melhor ao longo da competição do que o do Uberaba Esporte Clube, que teve muitos tropeços, muitos problemas. Mas no final, o Uberaba foi o campeão e o Nacional, com toda a boa campanha, com todo o bom time, acabou não se classificando. Coisas do futebol, Guilherme? Não tem dúvida. Só voltando às Copas do Mundo, como você disse, em 78 o Brasil veio embora invicto. O Brasil não perdeu para ninguém e voltou. Há quem diga que voltou por causa do Peru que entregou para a Argentina. Há quem diga não, já foi comprovado, o próprio Peru confirmou que realmente entregou o jogo para a Argentina. E a questão da Copa de 82, essa sim foi a maior frustração minha no futebol. Aquele jogo contra a Itália, me lembro muito bem, o tanto que eu e todos que estavam acompanhando ficaram frustrados porque o time era sensacional realmente. Então, voltando agora ao Uberaba e Nacional, a frustração existe sim, e existe porque o Nacional não se classificou, esperávamos que se classificasse, mas o Uberaba está lá representando a cidade no próximo ano na segundona, e o Nacional vem no ano que vem para a terceira, com também, sem ter o Uberaba do lado, talvez com mais chances até de lutar pelo Triângulo Mineiro. Uma coisa que ficou realmente boa, né? Se pode dizer que alguma coisa ficou boa pelo fato do Uberaba subir, o Nacional não, é que nós teremos calendário o ano todo, né? O Uberaba joga no primeiro semestre,
Nacional disputa a terceira divisão no segundo semestre e até quem já veja uma possibilidade, eu não sei se terá chance de concretizar ou não, é de um aproveitamento dos jogadores que atuarem, quem sabe, no primeiro turno, no primeiro semestre, na segunda divisão para o Uberaba, pelo Nacional na terceira divisão. É uma coisa assim meio absurda, levando-se em consideração toda a rivalidade existente, mas que na atual circunstância do futebol pode ser até viável. O cara vem para cá, muda, traz a família, fica o primeiro semestre aqui, disputa a primeira divisão pelo Uberaba e depois pode disputar, né, a segunda pelo Nacional. Mesmo porque, Moura, os jogadores são profissionais. Por mais que eles gostem do time A ou do time B, eles precisam se manterem vivos. Então nós vemos hoje muitos jogadores, ainda estava vendo ontem, o Augusto do Corinthians, dizendo que ele é torcedor do Flamengo. Mas ele é campeão pelo Corinthians. Hoje, ele trabalha pelo Corinthians. Lógico. Agora, amanhã, fim de carreira, quem sabe ele vai terminar no Flamengo, mas hoje ele está no time que lhe dá mais prazer em todos os sentidos, não apenas no financeiro, mas também no profissional. Eu acho que vai acontecer isso que você disse com o Uberaba Nacional. Acho que alguns jogadores do Nacional podem ir para o Uberaba já no começo de 2016, talvez até alguma conversa já esteja ocorrendo nos bastidores e 2 ou 3 ou talvez 4 jogadores do Nacional possam integrar a equipe do Uberaba no módulo B, no time que vai disputar o próximo campeonato agora no começo do ano. Eu acho que isso aí é uma coisa absolutamente normal e não vejo nenhum problema que possa ocorrer. E tem um detalhe também interessante. Está acontecendo hoje, né, na sede da Federação Mineira de Futebol, o Conselho Arbitral do Campeonato da Segunda Divisão o ano que vem. E nós sabemos que está acontecendo uma certa exigência no cumprimento por parte dos clubes, pelo menos do que se chama fair play financeiro, que os clubes tenham cumprido todas as suas obrigações financeiras. Eu acho que dos 12 clubes que foram convocados para esse arbitral de hoje da Federação Mineira, eu tenho uma desconfiança que alguém vai deixar de comparecer ou vai comparecer e não vai preencher todas as exigências. Nós ainda não temos nenhuma notícia, nenhuma informação a respeito desta reunião de hoje. Mas pode ser que aconteça até alguma desistência. E o Nacional, como terceiro colocado da terceira divisão, eu acho que ele é merecedor de, havendo uma vaga, de ser o convidado. Porque em casos como esse, a federação faria justiça se convocasse aquele clube que ficou numa melhor colocação dentro de campo, numa disputa de campeonato, como foi a terceira divisão. Então há essa possibilidade que pode se concretizar ou não, o Nacional pode se interessar ou não, mas que existe. Eu acho que existe a possibilidade, mas ela é remota. Eu acho que todos os times vão, de uma maneira ou de outra, se acertarem com a federação, porque nós sabemos que nós estamos no Brasil. Existe a possibilidade, às vezes, do time que tem algum problema, ele emite um documento aí, um compromisso, um ajuste de conduta. Contrata um bom advogado. Contratando um bom advogado, comprometendo-se a pagar em tal data ou em outra data, e a coisa vai protelando e a coisa vai tendo sequência. Eu acho que tudo isso aí é possível. Nós vimos várias coisas semelhantes, inclusive com os estádios de futebol, que às vezes não têm condições de liberação, depois na última hora acabam sendo liberados. Então, são coisas que acontecem não apenas no futebol mineiro, no brasileiro e até no Brasil como um todo. Agora, o clássico de sábado passado, na última rodada, na rodada de encerramento, realizado no Uberabão, que tinha o Uberaba almejando conquistar o título da segunda divisão e o Nacional tentando a vaga, embora com possibilidades pequenas, porque dependia do resultado do Formiga contra o Novo Esporte lá em Ipatinga, e o Formiga acabou, como todo mundo previa, ganhando o jogo e tirando qualquer chance do Nacional subir, independente do seu resultado contra o Uberaba, mas foi um jogo emocionante. Não tem dúvida. Foi um jogo muito bom e que
guardou emoção até para o último minuto. Exatamente, um jogo bom, emocionante, aquilo que já se previa. Nacional e Uberaba vai ser sempre assim, a torcida uma de cá e a outra de lá, mas ambas acreditando no seu time. Eu acho que tinha razão para acreditar. O Uberaba já estava classificado, queria ser campeão. O Nacional precisava da vaga. Analisando o plantel de uma e das duas equipes, eu diria o seguinte: o Nacional tinha a melhor defesa, o melhor goleiro era do Uberaba. Exato. A melhor defesa do Nacional, o melhor meio de campo do Nacional e o melhor ataque do Uberaba. Então aí é que deu aconteceu o equilíbrio. Que deu esse equilíbrio todo. Por isso também que eu vejo vários jogadores que têm condições de sair do Nacional da terceira divisão e jogar no Uberaba na segunda divisão. Assim como vejo vários jogadores do Uberaba que jogaram nessa terceira divisão que poderão ficar completando o plantel, aquele famoso completa treino, mas que não tem condições de disputar uma segunda divisão. Lembrando que agora na segunda divisão não tem mais o critério de idade, está tudo liberado, e fica mais fácil, inclusive, para o Uberaba reforçar aqueles setores onde ele teve dificuldade no campeonato que acabou. Antônio Guilherme, um time do Uberaba para disputar o campeonato da segunda divisão. Com Juliano no gol, Filipinho na lateral direita, Reginaldo na zaga central, André Alves na quarta zaga e o Lucas na lateral esquerda. Na boa defesa. Toto, né? Aí você pode ter Toto, Marquinhos, e aí você pode encontrar um Everton, que já teve no Uberaba, que estava lá no Uberaba para compor. Você tem um Léo Mineiro, você tem um Val Goiano. Você poderia armar esse meio campo aí também com alguns desses jogadores. O meio de campo, Moura, eu acho que daria para se aproveitar dois desses como titulares, não vou nem citar nomes, precisaria mas usar do meio dois armador. E trazer mais dois para completar e incorporar esse meio de campo para ele ficar forte. Eu acho que esse time ficaria muito forte. Se eu fosse treinador, seria um treinador corajoso, né? Eu pegaria, por exemplo, Toto, Marquinhos, um camisa 10, que eu acho que nem o Uberaba, nem o Nacional Esse teve. precisa buscar fora. E pegaria um ataque que teria Pikachu, Rudimar e El Carlos ou Léo Porto. Ficaria um time para disputar a segunda divisão com bastante possibilidades de subir. Não tem dúvida, eu acho que sim, mas eu acho que se trouxesse também um jogador de ataque, seria interessante. Não para jogar pelo meio. Pelo meio tem o Rudimar, que para mim foi um dos melhores jogadores do campeonato. E precisaria um para jogar pelas laterais. Mas eu acho que há necessidade de trazer um atacante de fora aqui. Esses que você disse, o El Carlos, Pikachu, podem fazer parte do grupo, a substituição no momento de cartões, de contusão, tudo mais. Mas para ter um time mesmo, para arrebentar, para subir para a primeira, Rudimar e trazer um outro jogador que jogasse pelas laterais do campo. E trazer um bom camisa 10. O camisa 10 é imprescindível. Como o camisa 10 do Formiga, que não virá porque ele pertence ao 15 de Piracicaba, o Formiga vai disputar, provavelmente não deixaria, mas que foi realmente um bom jogador, o melhor camisa 10 que eu vi neste campeonato. Eu vi ele jogando aqui em Uberaba, e jogando aqui em Uberaba foi o melhor que nós vimos jogar. Realmente fez duas partidas espetaculares aqui. Tem muita condição técnica para jogar. E o Uberaba vai precisar, no meio desse 11 aí, o Uberaba precisa arrumar um cobrador de faltas. Cobrador de faltas é um problema sério. Bola parada é uma grande arma no futebol Tanto atual. no Uberaba quanto no Nacional, nós não vimos esse homem que decide o jogo numa bola parada, da intermediária, da entrada da área. E partamos do princípio que o Uberaba consiga esse time que nós falamos aqui, mais ou menos montar esse time. Quem seria o comandante desse time? Seria o treinador do Uberaba, que dirigiu o time em 3 ocasiões e conquistou 7 pontos importantes, ou seria o treinador do Nacional, que fez uma boa, estou dizendo uma hipótese de haver interesse e haver acerto, ou seria o treinador do Nacional que dirigiu o time durante todo o campeonato. Se você fosse o presidente do Uberaba, o cara que estaria montando o time do Uberaba, quem que você
Vamos falar depois do intervalo. Vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos escolher quem seria o treinador ideal para comandar o Uberaba na segunda divisão. Meus amigos, voltamos e hoje estamos batendo papo com o Antônio Guilherme Cunha, meu comentarista na Rádio Sete Colinas, que está sempre participando conosco aqui. Estamos fazendo uma avaliação do que foi o Campeonato Mineiro da terceira divisão para o Uberaba Nacional e já fazendo algumas projeções visando 2016. Vantuil Rodrigues pegou o time do Uberaba, foi o terceiro treinador do Uberaba na campanha. Dirigiu o time contra o Valério, dirigiu contra a equipe do Figueirense, dirigiu contra o Nacional, 3 ou 4 jogos, né? 4 jogos. 4 jogos e conseguiu 3 vitórias e conseguiu um empate, 10 pontos dos 20 que o Uberaba conquistou. Então o Vantuil Rodrigues foi esse treinador que veio do Valério e que levou o Uberaba na reta de chegada à conquista do campeonato da segunda divisão. O Léo Goiano, um treinador desconhecido que o Nacional buscou lá para o lado do Tocantins, Goiás, Pará, mais para o norte do país, e dirigiu o time durante todo o campeonato. Antônio Guilherme Cunha, se você fosse o homem que estivesse mandando no futebol do Uberaba, você manteria o Vantuil Rodrigues, que fez um bom trabalho e que ganhou 10 pontos, que ele chegou com o Uberaba ao título, ou você daria uma oportunidade para o jovem Léo Goiano, que apareceu aí no Nacional? Olha, Moura, eu acho que o Uberaba já tem um técnico que já conhece a diretoria, já conhece um pouco do elenco, já conhece a comissão técnica. Então eu manteria o Vantuil Rodrigues, porque inclusive foi um técnico que mostrou ousadia quando saiu de Uberaba. O time partiu buscando o resultado e conseguiu. Se o Vantuil, que tem propostas de outros times para o próximo ano, se o Vantuil sair e for em busca de outros, aí sim eu ficaria com o Léo Goiano, que é um técnico também de muitas qualidades, sabe montar o time muito bem, arma esse time muito bem, mas eu pediria para ele que fosse um pouco mais ousado fora de Uberaba. Quando jogasse fora de Uberaba... Foi o seu pecado dirigindo o Nacional. Tem que buscar o resultado, tem que buscar a vitória. Talvez por ser um treinador jovem, né? Chegou aqui, está aparecendo agora, ele tenha cometido, né, no meu entendimento, esse erro de não ser tão ousado, de não ser tão corajoso. Ele é um técnico novo. Se ele tivesse a minha idade, fosse do tempo do vitória 2 pontos, empate 1 ponto e derrota 0, se ele fosse desse tempo, ele diria assim, não, um empate é um bom resultado. Mas hoje, da maneira como estão as coisas... E competições de acesso, que são diferentes das demais. Exatamente. Você joga 3 jogos, você ganha 1 e perde 2, você faz 3 pontos. E tem uma vitória no critério de desempate. E tem uma vitória no critério de desempate. Então, e se você perde 1 e ganha 2, você consegue 6. Se você empata 3, você tem 3 pontos e perde no critério de desempate. Perde no critério de desempate, você não tem vitórias, então a coisa fica complicada. Então hoje, o futebol moderno exige ousadia. O time precisa buscar resultado dentro e fora de casa. Antônio Guilherme, o campeonato vai começar, está programado para o dia 12 de fevereiro, deve ter sido confirmado isso hoje, mas 2016 é um ano atípico, é um ano de eleições municipais. A maioria desses clubes, a totalidade dos clubes que disputam a segunda divisão são clubes do interior. Todos os clubes do interior têm alguma dependência das prefeituras ou dos políticos locais para ajudar. Esse ano um ano diferente, eleições diferentes, com problema de arrecadação, a crise marcando o país, as empresas com contenção de despesas, investindo pouco. Você acha que esse campeonato, não só da segunda divisão, como da primeira, que começa agora em janeiro, para os clubes do interior, pode ser um campeonato de muitas dificuldades em termos
esse apoio financeiro de patrocinadores? Não tem dúvida, eu acho que sim, eu acho que as dificuldades existirão, sempre existiu e agora são muito maiores. Eu acho que a prefeitura auxiliar diretamente um clube ou outro é muito difícil. As prefeituras estão atravessando momentos de turbulência e de muita fiscalização. Então vai ser difícil para que as prefeituras colaborem e ajudem. A prefeitura pode sim ajudar porque ela tem influência sobre empresas. Muitas vezes ela consegue que as empresas passem a ajudar os clubes, ou seja, o pedido para que as Mas empresas o que as pessoas ajudem. temem é que as empresas já vão ajudar nas campanhas políticas também, né? Vão, mas sempre sobra um pouquinho para o futebol. Tem umas que não vão fazer isso. Tem umas que não vão fazer isso, tem algumas empresas que os próprios diretores gostam dos clubes, gostam do esporte, então isso também pode acontecer. Eu acho que alguma ajuda vai vir, mas não em demasia. Eu acho que vai ser sim um ano atípico, um ano difícil, mas com jeito, devagarzinho as coisas vão se acertando. Quanto a Uberaba, a cidade de Uberaba, vai ter uma coisa favorável, que é que apenas um dos times vai disputar a primeira divisão. Sendo apenas um time, as empresas que muitas vezes dividiam o seu patrocínio, metade para o Nacional, metade para o Uberaba, ou um percentual maior ou menor, elas vão poder direcionar todas para um time no primeiro semestre e depois todas para o outro time no segundo semestre. Então, essa já é uma vantagem para a cidade de Uberaba. Doutor Guilherme, uma coisa que aconteceu nesse campeonato da terceira divisão, no meu entendimento, uma experiência válida, uma experiência positiva e que deve continuar também na segunda, está sendo decidido hoje, é a questão da maioria dos jogadores abaixo de 23, 24 anos. Os clubes que acompanharam o campeonato desse ano gostaram. Por quê? Porque facilita um pouco na contratação de jogadores. Então, os jogadores mais jovens, mais velhos, que exigiam salários maiores, principalmente nesse início de temporada, com os campeonatos regionais, de primeira, de segunda divisão, chegando no campeonato brasileiro, esses jogadores, muitos não terão mercado de trabalho e terão que reduzir as suas pedidas. Qual é a análise que você faz dessa mudança que está acontecendo no futebol, de nessas competições menores, se dá oportunidade para jogadores mais jovens? Quanto ao limite de idade, isso que aconteceu pela primeira vez agora nessa terceirona, eu achei que foi totalmente positivo. Inclusive deu para a gente conhecer as revelações, alguns destaques, alguns jogadores que pela primeira vez apareceram. É o caso do Guilherme no Uberaba, é o caso do lateral esquerdo, do Juninho, que também da mesma forma apareceu no Uberaba. Então, o El Carlos, que tem 19 anos. Jogadores 19 que anos. jogaram porque houve a exigência de limite de idades. Então, isso foi muito bom. Talvez se tivessem outros de mais idade, às vezes também nem tão bons tecnicamente, mas que têm empresários melhores, mais tarimbados, que conseguiriam colocar seus atletas. Então, eu achei muito bom. E o fato dos jogadores buscarem agora esses times para jogar, aqueles jogadores mais rodados, eu acho também muito bom. Eles vão ter a segunda, alguns vão se encaixar até na primeira divisão, mas a segunda divisão vai ser uma porta aberta, sem dúvida, para que esses jogadores venham e completem o elenco, inclusive naquelas peças que a gente fala tanto que precisa. Caso do Uberaba, precisa de um atacante jogando pela lateral, precisa de um camisa 10. Então, são coisas que realmente podem acontecer agora nesse começo de ano. Uma vantagem que clubes como o Uberaba e o Formiga, que vão disputar a segunda divisão, poderão ter, é se eles conseguirem manter as suas bases, né, os jogadores que disputaram a terceira divisão, são jogadores que estavam em atividade. Eles terão facilidade na chamada pré-temporada, que o prazo é muito curto, né? Os jogadores vão se apresentar no começo de janeiro. O campeonato começa no início de fevereiro. Então, se o Uberaba conseguir manter a base, se contratar alguns jogadores do Nacional, jogadores que estavam atuando, mesmo que eles parem agora 10, 15 dias no final do ano,
eles já voltarão em melhores condições do que provavelmente os jogadores das outras equipes. Portal, Mamoré, Araxá, Patrocinense, essas equipes que deverão compor o grupo aqui do Uberaba Esporte Clube. Principalmente se forem jogadores que estão parados há muito tempo. No caso desses jogadores que atuaram nessa terceirona, eles vão estar praticamente em forma, vão ganhar um pouco de peso agora, mas isso volta normalmente. Então é mais uma possibilidade sim. Tomara que realmente o Uberaba consiga manter essa base, né? Manter a base não. Na minha opinião, o Uberaba precisa dos 4 ou 5 jogadores que disputaram. Se pegar mais 4 ou 5 do Nacional, ele já sairá com 10 jogadores que conhece, né? Que a torcida conhece, as comissões técnicas conhecem. Tomara que isso se concretize. Não tem dúvida, juntando os jogadores do Uberaba, mais alguns do Nacional e mais uns 2 de fora, que não sejam dos 2 times, eu acho que a possibilidade de se montar um bom time é muito grande. Agora, o Uberaba tem também um problema, que é a gerência de futebol, que se deu muito bem em 2015, que foi o Calmon, que precisa ver como que fica. Eu acho que as chances do Calmon ficar em Uberaba são pequenas. Eu acho que existe uma grande possibilidade dele voltar para Londrina, onde ele mantém contatos, onde ele foi também campeão. Então, seria um problema a mais. Mas caso o Calmon não possa continuar, o Uberaba tem que trabalhar muito bem esse nome para que seja uma pessoa experiente e uma pessoa que esteja integrada com o esporte de Minas na atualidade. Não basta ter passado pelo futebol de Uberaba ou de Minas Gerais. Tem que ser alguém que esteja na ativa, que realmente conheça o presente, porque só dessa forma o Uberaba pode conseguir o sucesso. Eu discordo talvez um pouco dessa sua opinião no que se refere à possibilidade de ser menor dele ficar. Eu quero acreditar que o Calmon vai ficar, porque ele é daqui, é bem verdade que o homem normalmente quando casa, a tendência é acompanhar a mulher, né? A família da esposa do Calmon, ela é do Sul, não é nem do Paraná, me parece Santa Catarina, o Rio Grande do Sul. Logicamente isso pode influenciar, mas como ele é daqui, como ele tem aqui o seu centro de treinamento, o seu clube Triângulo Mineiro, eu quero acreditar que o Calmon vai ficar aqui. Ele se identifica muito com a torcida do Uberaba, com a sua cidade, que é a cidade de Uberaba, seu pai, que foi um grande jogador do Uberaba Esporte Clube, tomara que ele fique. Eu acho que existe, eu diria 50% de chance para lá, 50% para cá. A família pode até atrair, mas também não vai exigir que ele saia. Ela já disse, já ouvi ela dizendo, a esposa, que ele é que vai decidir. Se é ele que vai decidir, é lógico que ele vai ouvi-la também, mas com certeza vão fazer aquilo que é melhor para a família. E se ele ficar por aqui, talvez ela volte para cá e os dois fiquem Agora, por aqui. Agora, está tudo encaminhado para que o Uberaba tenha em 2016 aquilo que ele teve meio improvisado no final de 2015, que é uma gestão compartilhada. O Uberaba tem uma diretoria, um grupo de 7 pessoas, um presidente e 6 vice-presidentes, 4 vice-presidentes, o presidente do Conselho Deliberativo e mais um tesoureiro, na verdade um presidente, 4 vices, um tesoureiro e o presidente do Conselho, que estão tomando as decisões. Não só as decisões financeiras, mas também todas as decisões do clube. Você acha que isso é certo, que pode dar certo em 2016? Eu acho que isso é uma coisa difícil de dar certo, mas deu certo no Uberaba. Por quê? Porque os 7 que se juntaram deixaram de lado vaidades pessoais. Todos lutaram pelo mesmo ideal. São todos apaixonados pelo Uberaba, trabalhando pelo Uberaba. A gente não viu nenhum deles querendo aparecer mais do que o outro. Nem o presidente, nem o presidente do conselho e nenhum vice-presidente ou qualquer outro diretor querendo aparecer mais do que o outro. Então, quando você vê essa união, essa disposição, todos falando a mesma língua, todos combinando as ações antes que elas pudessem acontecer, eu acho que existe a possibilidade sim.
No mundo do futebol, eu diria que isso aí é dificílimo meio de utópico, acontecer, né? Meio é utópico, utopia. é. Mas em Uberaba deu certo e eu acredito que possa continuar dando Mas certo. você disse a palavra certa, tem que se deixar as vaidades de lado, tem que se pensar no clube. Se um quiser aparecer mais do que o outro, não vai dar certo. Ok, muito obrigado, foi um prazer estar novamente com vocês. Muito obrigado, Antônio Guilherme Cunha. Voltaremos na próxima semana, provavelmente com tudo já definido, Uberaba com o seu elenco, Campeonato Mineiro já com a sua data de início, as equipes confirmadas, regulamento pronto. Até a próxima, um abraço.